Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com saúde, né? Sou a professora Lidiane Teixeira, estou aqui para repassar para vocês o conteúdo referente à avaliação 5 de Biologia, tendo como estudo o capítulo 8, certo? Vamos começar? O tema dessa nossa aula é a introdução à biotecnologia, tá bom? Biotecnologia é o nome dado à técnica que visa a manipulação de processos de micro-organismos, de animais ou de plantas com o objetivo de criar substâncias e produtos úteis ao ser humano. Biotecnologia, o nome já diz, né? É a união da biologia com os estudos avançados da tecnologia, não é isso? Então vamos lá, continuando. Os avanços tecnológicos no campo da biologia, da bioquímica e da medicina têm crescido nas últimas décadas em grande velocidade. Muitas descobertas foram feitas na busca pela diminuição dos efeitos colaterais de alguns medicamentos por métodos reprodutivos mais eficientes, pelo reconhecimento de pessoas falecidas, pelo aconselhamento genético e muitos outros meios cabíveis ao estudo da biotecnologia, tá certo? Continuando, vamos descer um pouquinho, tá bom? O corpo de qualquer ser vivo, exceto dos vírus, né? Porque, gente, os vírus, eles são considerados seres acelulares, certo? É formado por uma ou mais células, que são compostas de uma membrana que as delimitam de um conteúdo interno chamado citoplasma, que possui várias estruturas em seu interior, sendo o núcleo a estrutura que guarda o material genético das células. Nós temos aqui uma figura que faz a demonstração de 3 tipos de células distintas para vocês, que é a célula bacteriana, a célula animal e a célula vegetal, tá bom? Como visualização, dá para a gente ver, né, nitidamente que a célula bacteriana, ela é bastante unificada, né? Ela não tem muita diferenciação em suas estruturas, certo? Já a célula animal e a vegetal, elas são, né, bem estruturadas, são bem formadas, que cada nomezinho desse aqui é um componente da célula, que a gente dá o nome de organelas, certo? Essas organelas aqui, elas juntas na célula compõem as estruturas celulares, tá bom? São exemplos de seres vivos unicelulares: as bactérias, os protistas e alguns fungos, como o do fermento biológico é um exemplo, né? Muito utilizado na fabricação de pães e massas. Muitos seres vivos são pluricelulares e, assim como nós, possuem grande número de células com diferentes formas e funções. As células nervosas, as células musculares, as células epiteliais, as células ósseas, né? Mesmo com toda essa diversidade, todas essas células surgiram a partir de uma única célula, a célula ovo, ou também chamada de zigoto. Como todas as células vieram de uma só, a célula ovo, existe nelas uma estrutura que é responsável pela determinação de diferentes formas, tamanhos e funções que as células terão ao longo do desenvolvimento do embrião. Só recapitulando aqui um pouquinho para vocês. Como todas essas células vieram de uma só, que essa uma só célula ovo, ou também chamada de zigoto, tá bom? Essa estrutura dará origem também às características físicas e bioquímicas do ser vivo, como coloração da pele, do pelo, da concha ou da folha. Também serão responsáveis pela produção de enzimas digestivas, hormônios, clorofila, tipos de pata, cor dos olhos, tipos de raiz e todas as demais características. Essa estrutura celular que deu origem às características hereditárias é chamada de gene. Palavra derivada de gênesis, que significa em grego origem.
Cada gene é formado por uma substância chamada de DNA. DNA é sigla em inglês de ácido desoxirribonucleico. Os genes não ficam soltos no núcleo da célula, mas organizados em uma determinada sequência dentro dos cromossomos. Essa imagem, gente, essa primeira imagem mostra a sequência falada anteriormente, né? O que é que nós temos aqui? Nós temos o ser humano, que é composto pelas células. No interior das suas células nós temos o quê? O núcleo. No interior do núcleo nós temos os cromossomos. Nos cromossomos temos os gêneses e nos gênesis temos o DNA, que é onde tem todas as informações necessárias de cada ser. Logo após, nós temos uma tabela, né, especificando o número de cromossomos de algumas das espécies, tá certo? Nós temos aqui pomba, minhoca, carpa, galo, macaco e temos o homem. O homem ele é composto por 46 cromossomos, que quer dizer o quê? 23 masculinos e 23 femininos, tá certo? Meio a meio a quantidade de cromossomos do homem. Continuando. É a união das células reprodutoras que dará origem à célula ovo, no processo chamado de reprodução sexuada. Nós temos duas classificações para a reprodução. Nós temos a classificação sexuada e nós temos a classificação assexuada. Na classificação sexuada, que é que ocorre a partir de uma combinação de materiais genéticos diferentes, originando um novo ser com características diferentes das de seus pais. Já na reprodução sexuada, não há formação de célula ovo, certo? A diferenciação é essa, não há a formação de célula ovo. O que é que nós temos nesse esquema? Nós temos o processo ocorrido com as células do testículo e do ovário, cada uma com 46 cromossomos, né? Para formar, respectivamente, espermatozoide e óvulo, cada uma com 23, aqui ó, 23 óvulos, no caso, e 23 espermatozoides, né? Na junção temos 46 células ovo. No caso do homem, a célula do testículo dá origem a 4 células muito pequenas, com 23 cromossomos cada, que mais tarde se transformarão em espermatozoides. Na mulher, a célula do ovário dá origem a 3 células menores, com 23 cromossomos, e uma célula maior, também com 23 cromossomos, que mais tarde originará um óvulo. Vamos agora falar um pouquinho sobre o Projeto Genoma. O Projeto Genoma Humano, iniciado por volta de 1989 e com a previsão para término em 2025, que nós não chegamos nem lá ainda, né? Teve como objetivo descobrir toda a sequência de genes que compõem o material genético humano, o DNA da nossa espécie. Em virtude da participação da comunidade científica de todo o mundo, incluindo o Brasil, as pesquisas avançaram bastante e o tempo foi reduzido. Em 2003, o projeto deu seu trabalho por concluído ao sequenciar 99% do material genético humano. Cerca de 30 mil a 40 mil genes foram mapeados e suas funções determinadas. Ao conhecer todos os genes e suas respectivas funções, podemos ter acesso a informações sobre a determinação genética de algumas doenças e informações sobre como prevenir certas doenças hereditárias, o que propiciará a descoberta de novos tipos de tratamento com base na terapia gênica, a substituição de genes que possam gerar doenças, entre outras curiosidades, humanas. São seres vivos transgênicos aqueles que tiveram seu material genético modificado pela inserção de fragmentos de DNA de outros seres vivos de espécies diferentes da dele.
A transgenia é um processo de reprodução de seres vivos com características diferentes das de seus pais e relacionadas com alguma finalidade. É um processo que difere da reprodução sexuada, pois nela, apesar de ocorrer variações genéticas nos descendentes em relação aos pais, não há modificação do material genético em relação à espécie. Foi no ano de 1982 que surgiu a primeira substância produzida por um organismo geneticamente modificado, a insulina, hormônio muito importante no tratamento da diabetes. Em 1994 surgiu o primeiro vegetal transgênico, um tomateiro, produzido. Vamos agora à clonagem. A clonagem é o tipo de reprodução manipulada, da qual o número de um indivíduo que tem a metade do número de cromossomos da espécie é retirado e substituído por outro número, com todas as informações genéticas que caracterizam uma espécie. Resumindo, produção de cópias, né? Clonagem é uma produção de cópias, tá bom? Isso quer dizer que o indivíduo nascido nesse processo possui o mesmo material genético do doador. Isso quer dizer que o indivíduo nascido nesse processo possui o mesmo material genético do doador e, portanto, suas características são idênticas à do ser vivo, do qual se retirou o número de células completo. Clonagem, gente, são indivíduos geneticamente iguais, né? São cópias, de fato. Seres, né? Desde 1938, cientistas alemães e americanos realizam experiências com a manipulação do material genético, sempre a partir de células embrionárias, isto é, células que já faziam parte do embrião. Retiravam uma dessas células, embrião da vaca, do sapo, ovelhas, e as induziam a se reproduzir novamente. A grande novidade aconteceu em 1996, na Escócia, quando os cientistas Ian e Kate clonaram a ovelha Dolly. Acredito que vocês já tenham ouvido falar, né? Já tenham ouvido falar dessa ovelha Dolly, a partir de uma célula da glândula mamária e não de células embrionárias. Após 277 tentativas, como os cientistas são guerreiros, né? Depois de Dolly, apareceram clones de macacos, bezerros, ratos, porcos, cabras, né? E por aí vai. A clonagem comercial tem sido utilizada para criar cópias de animais com elevado valor genético, tais como vacas com alta produção de leite ou touros com qualidade de carne superior, explica Carlos Frederic Martins, pesquisador da Embrapa, em entrevista concedida à jornalista em novembro. De acordo com ele, a tecnologia também pode ser utilizada para produzir animais transgênicos, os quais podem apresentar no leite proteínas para utilização humana, tais como fatores de coagulação sanguínea e insulina. Aqui vai, né, algumas das várias aplicações dessa tecnologia, tá bom? Como é que ela é utilizada hoje, nos dias de hoje? A preservação de animais em extinção, como a ararinha azul, piracuru, o lobo-guará, o peixe-boi, o mico-leão dourado e outros. Ao desenvolvimento de animais existentes, a doenças que são naturalmente contagiosas, como a brucelose bovina, por exemplo, que é uma doença que ataca bovinos e causa grandes estragos na pecuária, porque provoca aborto natural. A clonagem de células humanas para fins terapêuticos, como células do pâncreas para diabéticos, células da medula óssea para os pacientes com leucemia, né, que nada mais é do que o câncer no sangue. Algumas, né, das técnicas utilizadas, né, da clonagem hoje em dia. Células-tronco.
A terapia com células-tronco é recente e ainda merece muita atenção. Não em relação às questões técnicas, que já estão muito bem estudadas, mas em relação às questões ético-religiosas que permeiam suas aplicações. Células-tronco são células que têm a capacidade de dar origem a qualquer tecido humano e classificam-se em 3 tipos: as totipotentes, as pluripotentes e as multipotentes. As totipotentes encontradas no embrião humano podem dar origem a qualquer um dos 216 tecidos humanos. Já as pluripotentes conseguem dar origem à maioria dos tecidos. E as multipotentes possuem baixo poder de originar tecidos novos. As células-tronco não resistem muito tempo nesse estágio. Cerca de 14 dias após a fecundação e depois desse período, começam a se diferenciar e a originar os tecidos que deverão compor o organismo do ser vivo. O indivíduo adulto possui células-tronco na medula óssea, no fígado, no sangue e, no caso de fetos e mulheres grávidas, no cordão umbilical e na placenta. Mas essas células não conseguem se diferenciar em muitos tecidos. Já as células-tronco embrionárias são as melhores, uma vez que estão prontas para originar qualquer tecido. Bem, nossa aula fica por aqui. Eu espero ter sido útil, para vocês. Espero que vocês consigam uma boa nota, tá bom? Fiquem em paz e até a próxima.